Oi, tudo bem? Eu sou o Paiva Frade e hoje eu estou aqui para falar de um grande artista nordestino, de uma epopeia nordestina, de um artista que lutou, que deu sorte, que sofreu, que acreditou, mas no final, o que será que aconteceu? A arte brasileira da primeira metade do século XX é rica e interessante, maior do que aceitamos até agora. O futuro nos dirá. Fundada por holandeses e próxima dos 3 séculos de existência, que irá comemorar dia 13 de abril de 2026, Fortaleza, no Ceará, sempre emitiu ao Brasil expoentes das artes. Num século XX, de vaga sapiência, consumista de novidades da insciência, que se compraz da crítica superficial, capaz de conceder prioridade exclusiva a banalidades e fatos exponenciais. Neste contexto, entre os cearenses estão Raimundo Sela, prêmio de viagem ao estrangeiro em 1917 do Salão Nacional de Belas Artes; Antônio Bandeira, contemplada em 1945 pelo governo francês com a Bolsa de Estudos na Escola Nacional Superior de Belas Artes de Paris. Está o filho da Dona Maria Rosal, Vicente Rosal Ferreira Leite, nascido em 1900 no oásis do sertão, na cidade de Crato, no Cariri cearense. Ele é prêmio Viagem ao Estrangeiro em 1941 no Salão Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Almejado prêmio de viagem ao exterior, vencendo o seu concorrente, nada mais nada menos que José Pansetti. Assim, temos 3 artistas, 300 anos, 3 grandes artistas que no século XX partiram de Fortaleza: Raimundo Sela, Antônio Bandeira e Vicente Leite. Não havia talento que não se firmasse por meio do Salão Nacional de Belas Artes, o que demonstra o quão importante era essa única chance que os artistas tinham de estudar no exterior por meio do prêmio de viagem à Europa. Esse prêmio foi conquistado por Vicente Leite e também por seus pares, como Raimundo Sela, o Portinari, Oswaldo Teixeira, Pansetti, todos de sua época, e o do seu grande predecessor e professor, que foi Batista da Costa, que exerceu enorme influência sobre a obra desse artista. No Salão Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, Vicente recebeu ainda a menção honrosa em 1924, bronze em 26, prata em 29, prêmio Viagem ao País em 35 e esse, prêmio Viagem ao Estrangeiro, em 1940, que não poderia ser gozado por causa da guerra em 40 e definitivamente por seu falecimento em 1941. Recebeu também prêmios nos Salões da Primavera, no Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro de 1924 e 26, do Salão Paulista de Belas Artes em 1938 e 39, do Salão de Artes Plásticas do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e do Salão da Sociedade Brasileira de Belas Artes de 1935. Também recebeu prêmios internacionais, como do Salão de Rosário, na Argentina, em 1929, e do Salão de Arte Contemporânea do Hemisfério Ocidental, em 1941, em Nova York. Ao longo de sua vida, foi agraciado com mais do que prêmios, com amigos do porte de Cândido Portinari, Oswaldo Teixeira, Orlando Terus, e estudou com os notáveis da Academia Nacional de Belas Artes, Lucílio de Albuquerque, Rodolfo Chamberlain e o seu grande mestre, paisagista Batista da Costa. Vicente, servindo na guarda do Palácio do Ceará. Segundo um artigo no antigo Jornal do Ceará, ele pintou um retrato de João Tomé Saboia e Silva, então governador. João Tomé, como todo político, entusiasmou-se e concedeu-lhe uma bolsa de estudos à expensa do estado do Ceará para estudar na Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. O artista, todo feliz, partiu para o Rio de Janeiro em 1920. O rapaz era tão ingênuo que acreditou
como diz o jornal, na miserável pensão de 1.505.000 mensais, não sei do que, quanto era, qual era a moeda da época. 120 dias depois de sua chegada ao Rio, o governo suspendeu o favor por alegação de falta de verba. Aí começou sua luta desigual pela sobrevivência e pela sobrevivência de seus estudos, lutando para vencer. Fez uma produção febril, inúmeras obras e maravilhosas. Foi autor dos painéis da Sala da Presidência do antigo Instituto de Aposentadoria e Pensões da Estiva. Autor também do painel do antigo Ministério, do edifício do Ministério do Trabalho e dos painéis do Palácio do Governo do Ceará. E possui obras no Museu Nacional de Belas Artes, na Pinacoteca do Estado de São Paulo, no Museu Mariano Procópio de Juiz de Fora, além de vários outros. Ele está citado nos livros do Teodoro Braga e num livro que foi um dos primeiros que eu li, né? A Pintura no Brasil, de 1944. E depois também tem o resumo biográfico desse artista, do grande autor, do Carlos Cavalcante, Dicionário Brasileiro de Artistas Plásticos, volume 2, que é do Ministério da Educação também. E tem um livro interessantíssimo, né? Como Entender a Arte, do Carlos Cavalcante, que foi o primeiro livro de arte que eu li. É muito interessante a epopeia desse artista, porque ele é convidado para ir para o Rio, recebe o prêmio e 3 meses depois ele tem que se virar e não recebe o dinheiro. Ele luta para conseguir o prêmio Viagem ao Estrangeiro e definitivamente se firmar como um dos grandes mestres do Brasil, e morre 1 ano depois. Ele foi o grande artista que, quando ganhou o prêmio Viagem ao País, ele pintou da Amazônia ao sul do Brasil. Existem obras paisagísticas dele daquela época que são referências iconográficas hoje. Foi o grande artista do Ceará, que poucas vezes teve a felicidade de gozar desses seus prêmios, como o grande nome que foi o grande mestre Vicente Leite. Espero que tenha gostado desse vídeo que falei e fiz jus ao grande injustiçado pela vida que morreu antes de gozar seu prêmio Viagem. Se você gostou do nosso vídeo, ajude-nos a divulgar. Você estará divulgando a cultura brasileira, o resgate de grandes nomes, o resgate de grandes artistas que estão, de certa forma, no esquecimento, mas que em seus estados as pessoas estão ávidas por essa cultura. Ninguém aguenta mais a banalização. Ajude-nos, curta, compartilhe, inscreva-se em nosso canal. Vamos falar de arte brasileira. Vamos resgatar os nossos grandes nomes, os nossos chamados Old Masters. O meu nome é Paiva Frade. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, um grande abraço.